Salve pessoal, seja muito bem-vindo aqui no Papo Previdenciário. Primeira pergunta que eu tenho de hoje é da Adriana Ferreira Alves e ela pergunta o seguinte, vamos lá? Fiz a perícia presencial e foi me dado somente 30 dias da perícia médica conclusiva. E depois, como fica? Adriana, mesmo na perícia conclusiva, você pode pedir a prorrogação do seu benefício. Então, concluindo, né? Se chegar próximo desse período, 15 dias antes de cessar o seu benefício, você tem a possibilidade de ligar no INSS e pedir a prorrogação, caso você acredite que ainda esteja incapacitada para o trabalho. Basta ligar e pedir a prorrogação. Se houve a recuperação da capacidade para o trabalho, simplesmente vá trabalhar, tá bom? Não tem o que fazer, não precisa de prorrogar. Mas se você estiver incapacitada, aí sim solicite a prorrogação. Perfeito? Simples assim. Outra situação que a gente tem aqui é do Fernando. O Fernando pergunta o seguinte. Doutor, boa noite. Boa noite, Fernando. Tem uma pergunta. Quem aposenta como deficiente auditivo pode continuar trabalhando? Olha que pergunta legal, né? Então aqui, pessoal, independentemente da sua deficiência, caso você aposentou na aposentadoria da pessoa com deficiência, você pode sim continuar trabalhando. É diferente da aposentadoria por invalidez. Na aposentadoria por invalidez, você tem que comprovar que está incapacitado de forma permanente de trabalhar. Então, se você trabalha, você já descaracterizou aí a concessão do benefício. Mas na aposentadoria por deficiência, não. A aposentadoria por deficiência não é aquela pessoa que não consegue trabalhar. O deficiente ele consegue trabalhar de forma reduzida ou de forma parcial, mas ele consegue trabalhar. Então você pode aposentar por deficiência auditiva e continuar trabalhando normalmente, pode abrir empresa, pode investir, pode fazer o que você quiser, sem problema nenhum, tá bom? Outra pergunta que a gente tem aqui, terceira pergunta, é do Wilson. Ele pergunta o seguinte: boa noite, doutor. Boa noite, Wilson. Estou afastado desde 2012, ok? Desse ano até o momento, passei por diversas cirurgias. Sempre trabalhei no regime seletista, né, CLT. Ainda tenho vínculo com a empresa, ok? Algumas vezes o INSS me deu alta e me mandou voltar para a empresa. Mas nos exames médicos da empresa, o médico do trabalho sempre colocou inapto para a função. E a empresa sempre me rejeitou, mandando eu voltar para o INSS. Tive que entrar na justiça algumas vezes para reaver meu benefício. Mesmo nessas altas do INSS, eu teria que fazer alguma contribuição por GPS para não perder esse tempo de afastamento? Wilson, como você está vinculado com a empresa, você não precisa fazer contribuições por meio de GPS. Esse período de tempo de contribuição seu vai contar normalmente porque você está com vínculo com a empresa, tá bom? Agora é importante, quando a empresa considera você inapto, pessoal, muita gente não sabe disso, mas a empresa também pode entrar com uma ação contra o INSS, a empresa também pode informar, tá? E rediscutir a situação do segurado, do funcionário. Porque se a empresa autoriza você também a entrar e ela acredita que você está inapto e você sofre algum acidente, sofre algum problema, a responsabilidade é da empresa. Então, se a empresa te considerou inapto, ela pode, e é até bom que ela faça isso, discutir o laudo pericial do INSS. E por que é bom ela fazer isso? Porque ela se resguarda, além disso ela te ajuda e além disso o INSS consegue ter mais clareza de toda a atividade laboral, porque a empresa, no desempenho da sua atividade, ela consegue entender muito melhor do que o INSS se você realmente consegue ou não consegue desempenhar aquela função, consegue ou não consegue desempenhar aquela atividade. A empresa consegue identificar as máquinas que você fica exposto, como é a sua carga de trabalho, se você faz carga pesada, se você não faz, como é a sua jornada, se trabalha de noite, se não trabalha. Então a empresa, com todos esses argumentos, ela consegue discutir a situação do INSS, entrar com recurso daquela decisão e até com processo judicial contra o INSS, a própria empresa, tá? Então isso ela pode fazer também e o segurado também pode fazer. Mas, voltando à sua pergunta, esses afastamentos não são descontados, como você está vinculado com a empresa, quanto como tempo de contribuição. Pode ficar tranquilo, perfeito? Outra pergunta que a gente tem aqui é do Gilmar Adriano. O Gilmar pergunta o seguinte: boa noite, doutor. Boa noite, Gilmar. Aposentei em 2000, mas trabalhei de 2013 a 2019. Como rever esse dinheiro que paguei ao INSS ou completar o meu salário? Gilmar, essa é uma dúvida muito grande das pessoas, tá? Para quem já está com a gente aqui há mais tempo, já acompanha a gente aqui no canal, já sabe disso, que a gente já falou muito disso, era conhecida a desaposentação. O que era a desaposentação? Era a possibilidade de você abrir mão daquela aposentadoria antiga que você tinha para incluir mais salários de contribuições feitos depois da aposentadoria e melhorar sua média contributiva, pegando uma regra de transição melhor, aposentando em outra modalidade de aposentadoria, né? Ou, consequentemente, saindo do fator previdenciário.
Isso já foi julgado pelo STF, né? O STF entendeu que não caberia desaposentação por falta de regulamentação, então não tinha lei discutindo sobre isso. Está sendo discutido lá no Senado Federal, ainda da possibilidade, pode ser que vire uma lei e pode ser que no futuro a gente consiga incluir essas contribuições feitas depois da aposentadoria. E a gente tem uma notícia ruim, né? Se você trabalha, se você já está aposentado, você obrigatoriamente tem que contribuir com o INSS. Se é seletista, se é profissional liberal, tá? Muitos profissionais liberais deixam de contribuir depois de aposentados e aí acaba tendo um problema sério com o INSS, com a Receita Federal. Vamos pegar um exemplo aqui do caso do médico ou de um dentista. Dentista profissional liberal está aposentado e mantém um consultório médico ainda. E aí dá recibo para um monte de gente, declara, né, lá no imposto de renda tudo certinho, mas não paga o INSS. Cruzou informação, vão te mandar débito aí previdenciário, você tem que pagar, tá bom? Então muito cuidado com isso e infelizmente, Gilmar, você não consegue aproveitar em nada, nem pedir restituição desse valor que você pagou depois da aposentadoria, nem pedir uma dupla aposentadoria e nem tampouco incluir na sua aposentadoria, ele não serve para você por mais nada, você acaba sendo obrigatório a pagar, tá bom? Pessoal, ficou com mais dúvidas? Deixa aqui nos comentários, igual o pessoal fez, que a gente vai trazer e vai te ajudar. Até a próxima semana. Tchau!